dia que o tio Zé levou a gente para conhecer a Tijuca, o Maracanã e São Cristóvão. Para entender melhor onde a gente ia, ele levou a galera toda no mirante lá no alto da Boa Vista para ver tudo de cima. Pena que tava tendo inversão térmica. Se não fosse aquela nuvem de poluição, daria para ver até São Cristóvão. O tio Zé explicou que nas grandes cidades onde há mais poluição no ar, é comum acontecer no inverno um fenômeno chamado inversão térmica. Se eu entendi direito, é o seguinte: se o solo resfriar muito rápido ou as camadas atmosféricas superiores esquentarem rápido, o ar quente fica por cima da camada de ar frio. Esse ar quente por cima do ar frio funciona como um bloqueio, porque o ar frio próximo ao solo é mais denso que o ar quente que está por cima dele. Com isso, as fumaças e os gases produzidos pela cidade não se dispersam, envolvendo a própria cidade numa espécie de neblina, e aumenta muito a concentração de poluição no ar. O normal é a camada de ar quente ficar perto do solo e a camada de ar frio acima dela, livre para se dispersar. Por isso chama-se inversão térmica, porque inverte. Ao invés de o ar quente ficar mais próximo do solo, é o ar frio que fica. Ah, agora entendi. Como não deu para ver muita coisa lá de cima, o tio Zé pegou um mapa para mostrar onde a gente estava. Dava para ver um rio cortando a Tijuca toda, passando pelo Maracanã e chegando lá na Leopoldina. Era o Rio Maracanã. Sabia que o caminho desse rio ajudou a desenhar a Tijuca? Dizem que aquelas águas atraíram um monte de indústrias para a região e que o rio era tão profundo que os barcos desciam nele até o porto para levar as mercadorias que saíam das fábricas e ainda usavam as quedas d'água para gerar energia. Olha só os amigos que a gente fez! Caraca! Aqui, eu vou tentar dar banana. O primeiro lugar onde a gente encontrou o Rio Maracanã foi dentro do parque. O Henrique explicou um monte de coisas pra gente. Toda essa região dessas montanhas aqui tinham várias chácaras e fazendas de café. Já na época de D. João, ele já fez os primeiros decretos de proibição de corte de madeira, né? Próximo às nascentes dos rios. Eu não sabia que o Maracanã era um dos principais responsáveis pelo abastecimento de água da cidade. Olha lá o Deco, dessa vez ele resolveu ver a cor da água de perto. Olha a cor da água do Rio Maracanã lá em cima. Será que a qualidade da água muda até chegar à foz do rio, lá na Leopoldina? Com o nosso material de pesquisa, resolvemos cruzar o bairro seguindo o rio e colhendo amostras. A gente percebeu que o rio ia junto da rua, sumia e depois aparecia de novo. O Henrique explicou que o caminho das águas ajudou a construir o caminho das pessoas, mas que hoje a maioria dos rios urbanos está escondida debaixo das ruas. Olha quanta coisa jogada no rio, e era só a nossa segunda parada. O tio Zé falou que as árvores são as melhores amigas dos rios, porque as raízes seguram as encostas. A água dos rios carrega a terra, as pedras, o lixo, sempre usando a força da gravidade. Se o rio estiver entupido de lixo, de entulho ou de terra, a água não passa e causa as enchentes. Sabia que a Tijuca se chamava Bairro da Fábrica das Chitas? E em casa, minha mãe me explicou que as indústrias da região trouxeram muitas pessoas para o bairro. A valorização do bairro atraiu a construção de residências e as pessoas trouxeram o comércio e os serviços. Hoje, a Tijuca é um bairro residencial, com muitas escolas, shoppings, linhas de ônibus e estações de metrô. Até os morros acabaram ocupados por comunidades de baixa renda, igualzinho ao que aconteceu com o resto da cidade. Naquele dia, a gente
gente conheceu uma delas, o Borel. E a gente foi bater um papo com um guardião do rio, o MC Barriga. Olha só que figura. Antigamente, há 6 anos atrás, achava carro no rio, sofá. Então, através do tempo, pensaram um projeto chamado Guardião dos Rios, onde nós limpamos o rio, limpamos as encostas, evitando enchente e doença de dengue também. Olha só. Ajude o guardião. Não jogue o lixo, não. Se vocês são meus amigos, se vocês são meus irmãos, você entra nesse bonde, o bonde do guardião. Esse bonde é chapa quente e não tem vacilação. Vou mandar uma mensagem para ali é sangue bom. Ajude o guardião. Não jogue o lixo, não. Valeu. Valeu então. MC Barriga, né? Tranquilidade. Para pegar mais uma amostra de água, a gente escolheu um lugar histórico. O lugar onde funcionou uma grande cervejaria, uma das muitas indústrias que existiam na Tijuca. Já imaginou uma bebida feita com essa água? Seguindo o Rio Maracanã, que estava escondido debaixo da Avenida Maracanã, a gente foi parar no Maracanã, é claro. Pena que o dia já estava acabando e o final do passeio ficou para o dia seguinte. Na hora de ir embora foi moleza, a gente pegou o metrô. Sorte que não era dia de jogo, senão a estação ia estar lotada. No dia seguinte, fomos direto ver a foz do Rio Maracanã. Ele deságua no canal do Mangue, que deságua na Baía de Guanabara. A gente chegou ao meio da Avenida Presidente Vargas, aquela avenida enorme que vai da Leopoldina até a Candelária. Viu só? Seguimos o rio e chegamos bem no centro da cidade. O tio Zé explicou que aquela parte da cidade era um imenso manguezal, tudo alagado. Tiveram que fazer aterros para viabilizar o crescimento da cidade. Ainda bem que não aterraram os lagos da Quinta da Boa Vista, porque estávamos indo para lá. E no caminho paramos no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a famosa Feira de São Cristóvão. A gente viu um monte de comida nordestina. Pé de moleque de rapadura, tapioca, carne seca, manteiga de garrafa, tudo do bom e do melhor. E cada pessoa que a gente encontrava contava um pouco da história da feira e mostrava alguma coisa. A gente encontrou o Chico Salles e ficou sabendo que era aqui que os caminhões chegavam do norte e do nordeste, trazendo as pessoas que vinham morar no Rio. É uma história que começou aí na década de 40. O Rio de Janeiro era a capital da República, era o centro financeiro e cultural do país. E as pessoas das dificuldades que tinham lá no sertão nordestino procuravam lugares melhores para dar continuidade na sua vida, né? Os migrantes nordestinos traziam um monte de coisas da terra deles para vender. E o pessoal que já morava aqui vinha comprar as coisas de que gostavam. Acabou virando uma feira. Só que nessa feira, além de comida e bebida, tem livro, tem música, tem dança, artesanato. É a feira mais animada que eu conheço. Dá uma batidinha aqui de embolada pra gente ver. Eu fui na feira comprar uma cascavel, encher os dedos de ané e aprender a dança rock. Eu vou borrar os olhos todo de caivão, me amossegar num caminhão, vou bater em Nova York. Chegando lá, compro uma roupa de cetim, dessas que rebrilha assim, feito galinha pedrez. No fim do ano, volto nas granas montado, Sinop, afrescaiado e machucando no inglês. Alô, mané. Not mole não, not have condição. It's not mole não, don't have condição. Alô, mané, preste muito atenção. Eu sou o tio Zé com muita satisfação. Universidade fina, tem muita natureza, tem que aprender a cuidar e fazer a limpeza. Limpeza do giz, do lago e do mar, tem que aprender a fazer pessoas Embolada quebrando atenção. Alô, seu mané, vamos prestar atenção. Vim fazer embolada pelo do meu coração.
Vamos lá. Depois do almoço, fomos brincar nos jardins da Quinta da Boa Vista. Muito bom. Aí o Cristo tá ali, tá vendo? Tá vendo aquele V ali, ó? Das montanhas ali? Ali é exatamente ali onde a água desce ali, o rio desce até ali, aí cai aquela corrente pra Barra e a outra que vem pra cá, que vem e forma o rio Maracanã. Aí vem essa cadeia toda que vai chegando no Cristo. Então quer dizer que o braço esquerdo do Cristo aponta para a Zona Norte, o direito para o Sul, as costas para o Oeste e a frente para o Leste, é isso? Então a gente está na Zona Norte. Na Zona Norte. Ah, rapaz! Sabia que esse parque todo era a casa de uma família só? Eu li num livro que era tudo de um comerciante muito rico. Tão rico que construiu a casa mais luxuosa da cidade. Mas quando o rei de Portugal veio morar no Brasil, ele doou essa maravilhosa casa para o rei. Foi aqui que Dom Pedro II nasceu. Depois, o palácio virou museu. O Museu Nacional. O jardim é esse parque maravilhoso, aberto quase todos os dias para a gente brincar à vontade. No final do dia, a gente examinou e comparou as amostras da água do Rio Maracanã. O rio veio atravessando 4 bairros: Tijuca, Maracanã, São Cristóvão e Santo Cristo. 2 bairros com nomes indígenas e 2 bairros com nome de santo. A cara da nossa cidade, né não? Só que enquanto passava pelas ruas, pelas casas, pelos shoppings e pelas comunidades, o rio ia ficando cada vez mais poluído. Deu para perceber que a quantidade de pessoas que vivem no entorno do rio contribui para a qualidade da água. Lá em cima, longe da ação do homem, a água estava limpinha. Cada um de nós precisa aprender a conviver com os rios de uma maneira mais saudável, sem essa de jogar coisas na água, construir nas encostas, desmatar as nascentes e as margens. Se ninguém vive sem água, a melhor coisa a fazer é cuidar muito bem dela. O que será que a gente pode fazer para mudar essa situação? O que vai fazer diferença tacar um papel se as outras pessoas tacam até um sofá, entendeu? Ou não vai fazer a menor diferença. Mas Faz é que nem aquela diferença história sim. tem. Eu ouvi uma história, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe me contou uma história sobre, assim, é como se fosse um provérbio, né? Sobre um incêndio na floresta. Tipo, a mata tá pegando fogo e o passarinho leva água no bico dele, assim, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Aí o leão chega pra ele e fala: pra que você tá levando essa água no seu biquinho e não vai apagar esse fogo? Aí ele falou: mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir apagar esse incêndio. Porra, mandou, vai. Juntaram com a gente, só fora